quem é o público elegível de psicopedagogo e quem é o público elegível de salas de AE, atendimento educacional especializado? Olá, sou a Aline Felipe, Luizinho aqui dirigindo. Aquele vídeo que eu gravei com relação ao atendimento de AE deu bastante repercussão, bastante gente me procurou, disse que não tinha ideia da importância desse tipo de atendimento. E aí então eu senti essa necessidade de estar explicando a diferença entre os dois profissionais, entre essas duas áreas da educação, tá bom? Então lembrando, nós vamos falar agora sobre psicopedagogo e sala de AE, atendimento educacional especializado. Bom, vamos começar pelo psicopedagogo. Psicopedagogo é uma área da saúde ou da educação? Da educação, tá? Por isso que por vezes a gente vê a dificuldade de centros médicos, planos médicos conseguirem inserir esse tipo de profissional no atendimento, porque ele tem caráter totalmente educacional. Então o psicopedagogo, ele atende esta criança, esse adolescente, esse jovem numa sala, normalmente de 40 a 50 minutos. Pode ser que a família também queira que fique um pouco mais, aí depende do tipo de atendimento, o objetivo desse atendimento. E lá nesse espaço, né, esse profissional então aplica avaliações lá no comecinho, faz uma boa anamnese com a família, e aí colhe informações dessa família, por que a família está procurando esse tipo de atendimento. Normalmente, quando a criança está com dificuldade na aprendizagem. Então, já aconteceu de eu saber de crianças que estão sendo atendidas quando a criança está com 3, 4, 5 anos de idade. Ok, é legal? É legal, mas tem outros tipos de profissionais que podem estar atendendo antes que se chegue a esta preocupação, tá? Isso vai ser também um próximo vídeo. Então, o psicopedagogo normalmente entra em ação quando essa criança está com dificuldade na aprendizagem lá na escola, quando ele não está conseguindo memorizar, prestar atenção, quando ele está com dificuldade de organização de tempo. E aí a gente começa a perceber quando já entra na fase da alfabetização. Aí a gente procura um psicopedagogo. Isso falando sobre dificuldade de aprendizagem. Vamos supor que a criança também, a mãe levou numa avaliação neuropsicológica, levou no neuropediatra, e aí então foi diagnosticado, né, com outros transtornos, por exemplo, TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, que é uma dificuldade na leitura, na escrita, na fala, descalculia, que é uma dificuldade na matemática. Esse tipo de atendimento também é do psicopedagogo, tá? Então, psicopedagogo principal, para eu não me estender muito, dificuldades na aprendizagem e esses 3 tipos de transtornos no neurodesenvolvimento, que também é um neuropsicopedagogo ou um psicopedagogo quem faz a terapia. Então, ele tem aquelas atividades específicas que ele atende em clínica, só que não pode parar por aí. Depois de um tempo, vamos lá, depois de 1 mês e meio, se for semanal esses atendimentos, esse profissional deve agendar com a escola do seu filho, da sua filha, para que tenha uma reunião com os professores para colher mais informações ainda pontuais sobre essa aprendizagem. E depois dar um feedback, estratégias, sugestões para trabalhar com essa criança na sala de aula. E na sala de AE não atende crianças com TDAH, nem dislexia, nem descalculia, nem com dificuldade na aprendizagem. A sala de AE, o atendimento são de crianças com deficiências, transtorno do espectro autismo e altas habilidades de superdotação. Então, deficiência intelectual, visual, auditiva e física. Então, esses 2 profissionais, gente, eles têm aí um público elegível bem definido, tá? Se a gente inverter, a gente vai estar perdendo a função de cada um, tá bom? Na verdade, eu me alonguei um pouquinho mais com o psicopedagogo, porque algumas pessoas procuram pelas escolas particulares e ainda não tem sala de AE.
acaba recorrendo ao psicopedagogo. Aí se justifica, se esse psicopedagogo também tiver formação em AE, ele pode estar atendendo essas crianças com deficiência. Se ele for especialista, se ele fez um curso específico de autismo, tudo bem, ele está atendendo. Agora, se ele é psicopedagogo e não fez nenhum curso específico para atender criança com autismo, não vai ser 100% aproveitável esses atendimentos, tá bom? Espero aí então esse vídeo servir para vocês tirarem essas dúvidas e pode compartilhar para quem você agora nesse momento falou, nossa, eu preciso mandar para aquela pessoa. Pode sim, viu, gente? E vão escrevendo aí para mim se vocês têm outras dúvidas pontuais. Gostei muito do feedback que vocês foram me dando. A gente às vezes não tem ideia das dúvidas que as pessoas têm. Então é legal eu estar lendo, ouvindo vocês. Tchau, tchau, um abraço. Olha o solzão!